Câmara de Vereadores é a sede do Poder Legislativo Municipal. Os vereadores representam o cidadão na busca de melhorias para a cidade. O trabalho deles é discutir e votar importantes projetos para a Farroupilha, além de atender a população e fiscalizar a administração municipal. As sessões da Câmara acontecem às segundas e terças às 18 horas. Todos podem acompanhar, não precisa convite nem traje especial. Câmara de Vereadores de Farroupilha, compromisso com a comunidade. Declaro abertos os trabalhos da presente sessão ordinária. Dada a verificação do quórum, informo a presença de 13 vereadores, com a ausência justificada do Dr. Thiago Brunet. E Maurício daqui. 14 vereadores, corrigindo aqui então. Convido a todos para, de pé, fazermos 1 minuto de silêncio em virtude do passamento do senhor Artidor Bueno dos Santos, pai do vereador Valmor Vargas dos Santos, ocorrido no dia 10/4. Obrigado a todos. Quero cumprimentar também a imprensa aqui presente, as autoridades também presentes nessa noite, os convidados, as pessoas que estão nos acompanhando pela internet também. Solicito ao vereador Felipe Maioli, primeiro secretário, para que proceda a leitura do expediente da secretaria. Boa noite a todos. Expediente de 15 de abril de 2024. Ofício Secretaria Municipal de Gestão e Governo. Ofício número 50 de 2024, assunto resposta ao pedido de informação número 15 de 2024. Ofício número 52 de 2024, assunto projeto de lei. Convites. Escola Municipal Santa Cruz convida para comemorar seus 100 anos no dia 4 de maio de 2024, às 17h30, na paróquia de Nova Milano, e após jantar dançante no salão da comunidade. Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico, Turismo e Inovação convida a participar do primeiro Fórum de Economia Criativa de Farroupilha no dia 18 de abril de 2024, às 8 horas, no auditório da UX Farroupilha. Pedidos de informação de autoria do vereador Juliano Baumgarten. Número 37 de 2024, assunto Projeto Moinho Covolã. Pedidos de providência, de autoria do vereador Juliano Baumgarten, número 111 de 2024, assunto limpeza no bairro América. Presidente, o expediente era esse e bom trabalho. Muito obrigado, vereador Felipe Maioli. E passamos ao espaço destinado ao grande expediente. Convido o Partido Socialista Brasileiro, PSB, para que faça uso da tribuna. Fará uso da tribuna o vereador Juliano Baumgarten. Senhor presidente, colegas vereadoras, vereadores, quero cumprimentar o PC e desejar meus sentimentos pela passagem do seu pai. Nossos sentimentos. Imprensa, cidadãos e cidadãs, pessoal. Felipe, coloca o tempo só para mim. Opa, desculpa. Para mim seguir meu roteiro, para não passar muito. Cumprimentar todos que estão nos seus lares, ou através da TV Serra, do Bruxel aqui também, o Gobato, enfim, todos para acabar, não esquecer de citar ninguém. Nós esperamos, alguns dias após as denúncias e após a visita ao Canil Municipal, na qual nós fizemos há cerca de 15, 20 dias atrás, eu, vereador Roque e vereador Amarante, e hoje pela manhã nós voltamos para constatar e ver como que se encontrava e como que estava a situação. Pois bem,
pouco ou quase nada mudou, evoluiu ou foi cumprido. Ou seja, na manchete da imprensa é uma coisa, na praxis é outra. Então, esse é um problema pontual. Eu gostaria, Rose, que tu colocasse algumas fotos para ter a noção de como que as coisas estão acontecendo. Na prática, a única coisa que evoluiu do canil, que nós podemos perceber a nosso olho, foi a retirada dos cachorros que ficavam dentro do abrigo lá, onde que os seres humanos trabalham, e foi feita uma baia bem moda Miguelão, bem gambiarra, e foi colocado. Mas aumentou o número de cachorros. A gente até ouviu que tinham 400, foram adotados 2, agora tem mais de 400 de novo. Ou seja, pouco se evoluiu e parece que a teimosia ou só se confirma a falta de ineficiência de políticas públicas. Eu quero que tu passe aquela foto, vai passando, tem uma de um ralo, que essa é bem elucidativa. Essa aí, volta. Vejam só. Essa foto é o esgoto correndo dentro do ambiente próximo ao refeitório dos cidadãos. Ou seja, nada foi feito. O ser humano está desamparado. É uma condição básica, uma condição humana, e não se avançou. Não conseguiram resolver o problema de tirar o esgoto correndo dentro do ambiente. E fora o esgoto que ali correu próximo às baias, próximo aos animais. Deram uma tapeadinha ali, mas a grosso modo continua. Então, pouco se evoluiu. Vai passando as fotos. Pode parar essa aí. Existem mais de 100 cachorros que estão ateados a uma corrente. E essas correntes, elas têm no máximo 1 metro de comprimento. Então, nós podemos ver o quê? Os cachorros praticamente não têm mobilidade. E sabe o que mais estranha, e eu quero falar aqui para os nossos amigos ouvintes da TV Serra, que muitos desses animais foram recolhidos de lares, nas quais a diretora, a coordenadora do departamento, constatou que os animais estavam acorrentados no pátio. Ela tirou eles dos donos para amarrá-la no canil. Bem coerente. Então, é uma política de acumulação que a gente tem hoje lá. Não é uma política de defesa animal, muito menos outras. E cabe a gente questionar porque é dinheiro público. E nós estamos falando de mais de 2 milhões de investimento. 2 milhões e os problemas quadriplicaram. Essa casa aprovou no ano passado o orçamento de mais de 2 milhões. E veja só, pouco ou quase nada foi feito e evoluiu. Então, nós voltamos e voltaremos a contatar o MP porque sejam tomadas medidas. E eu falei, reitero aqui, para começar uma modificação, uma mudança, tem que se tirar quem está lá. Quem está lá provou que é ineficiente, provou que é incapaz. Ou vão continuar mantendo? Pensa só, se eu sou prefeito, todos os cargos de confiança, como o próprio nome diz, são de confiança do prefeito. Vai lá um órgão de proteção ambiental, vai lá, Patran, faz uma escavação e encontra um cemitério clandestino. Se é meu cargo de confiança, eu já tinha sido exonerado no mesmo dia. Tem mais. É só passar uma retroescavadeira que vai achar mais. Então, espera aí, que confiança mesmo, olha, tem que dar parabéns. Então, nós já falamos, tem que ter medidas drásticas. Uma delas é a exoneração de quem lá está. Inclusive, sabemos de fontes que o Ministério Público pediu a exoneração da mesma. E por que o prefeito não acatou a recomendação do Ministério Público? Está acobertando? Tomou lado? E o interesse público e o interesse coletivo? Aonde que está? E eu quero aqui fazer um desafio, prefeito, que nos acompanhe no canil, que tire uma manhã e venha conosco, pegue suas galochas e venha conosco lá visitar o canil e verá com seus próprios olhos o descaso da sua administração com aqueles animais que estão em condição de maus tratos, jogados à sua própria sorte. Então, esse é o meu desafio e fica registrado. Mas, para aceitar o desafio,
tem algumas condições. Não dá para maquiá-la, não dá para dar uma tapeada um dia antes. Já que tanto se confia, tem que nós, num dia aleatório, a noite anterior, a gente combina e vamos lá. E pode levar mais pessoas das secretarias, pode levar os vereadores, pode levar a imprensa, cidadãos, mas não dá para maquiar, não dá para tapear. Que aí eu vou ver. Eu tenho certeza que ele vai se sensibilizar e cair a ficha. Porque se ele tanto confia em quem lá está, simplesmente vá de olhos fechados. Se eu confiar numa pessoa, eu não preciso ir lá, desobstruir, mexer, modificar. Por quê? Porque simplesmente eu confio nela. Então, fica o desafio. Prefeito, vamos lá para o canil? Espero que tu aceitas. Se tu não aceitar, só prova o quê? Que tu não conhece a realidade e tu não quer ir lá para enxergar o que nós estamos apontando. Caso contrário, caso não tenha nada em jogo, quem não deve, não teme. Venha conosco lá no canil. Fica aqui o desafio do vereador Juliano. Vamos conosco. Então, é importante a gente perceber, inclusive hoje pela imprensa, parece que o companheiro, parceiro falava do vereador. Pois é, ele tem um microfone a seu alcance e ele deveria fazer uso para ajudar a fomentar políticas públicas, ajudar, inclusive, a resolver o problema, não passar pano da companheira. Fica feio, né? Quando é relação em família, não dá. Então pode soltar piadinhas, pode fazer qualquer coisa que eu não me preocupo. Não vou deixar de dormir um segundo por conta da fala dele. Muito pelo contrário. Tudo que nós estamos falando aqui é provado. Não é uma invenção. E vai passando as fotos, pode ir passando. Pode continuar passando. Aqui, ó, um container, né, vereador Roque? Até depois, se o senhor quiser lhe ceder uma parte, ali é misturado tudo. O lixo do banheiro, lixo farmacêutico, descarte de inúmeras coisas e colocado. E vai para onde? Para o aterro da Ecofar. Não fazendo um princípio básico, cuidando do meio ambiente. Pode passar. Isso aí são as fezes do final de semana e nós tentamos questionar e nós queremos a resposta para onde está indo isso. Será que tem um tratamento adequado? Será que tem uma destinação correta? Mais elementos que estão sendo jogados no aterro sanitário. Ceda uma parte, vereador. Ceda uma parte para o vereador Roque. Uma parte ao vereador Roque Cervenin. Só para afirmar, não é se está sendo feito isso. As fezes dos animais e os restos da farmácia veterinária é carregado pela Ecofar e largado no aterro sanitário. Lá no bairro América. Se hoje qualquer um quiser fazer o esgotamento de uma fossa sanitária, vai ter que contratar uma empresa especializada que retire e dê o destino dos dejetos. A prefeitura recolhe as fezes dos animais, os restos da farmácia veterinária e a coloca no aterro sanitário, demonstrando assim o seu desprezo pelo meio ambiente e pelas leis que ela mesma cria. Obrigado pela parte, vereador Roque, com certeza contribuiu. Importante, né, deixar claro, sim, e ouvimos algumas manifestações que num futuro não tão distante se projeta aumentar células do aterro sanitário, ou seja, Farroupilha no caminho da contramão. Em vez de nós avançarmos na separação, na destinação correta do lixo, o que a gente está fazendo? Aumentando a quantidade de resíduos que lá estão sendo colocados, para depois fazer uma situação, uma solução fácil, o quê? Pegue, abre mais uma célula e está resolvido. Então, há reclamação também dos moradores, vereador Roque, eu te cito porque tu recebeu contato, eu recebi contato, que esse esgoto que não conseguiram desentupir ou fazer uma fossa, ele está adentrando propriedades particulares de produtores agrícolas rurais, como queiram ser chamados, está contaminando o solo, mexendo com o lençol freático, atrapalhando a produção de frutas típicas e comemorativas aqui da cidade, como, por exemplo, o caso de quives. Então, a gente precisa de ações, a gente precisa de resposta. Mas não é uma nota, não é simplesmente vir lá e estufar e dizer não porque é politicagem. Então, eu convido o prefeito a ir conosco e ver a politicagem. Se aquilo lá é politicagem,
mostra que a politicagem está sendo feita pelo seu governo, que tem acumulado animais, que não tem os cuidados e, acima de tudo, não gera, não cria e não fomenta políticas públicas. E muitas pessoas, vereador Amarante, disseram que é mais fácil uma tentativa de adoção de uma criança do que um cachorro. Por quê? Porque os requisitos postos, eles beiram a uma condição na qual a pessoa não consegue nem ela se sustentar. Cumprimento o Joelci, que trabalhou lá no Canil, fez um belo trabalho, entregou bonitinho lá, bem cuidado, bem organizado. Dá para fazer um antes ou depois, como a gente fez em outro momento. Vejam só, tem que ter estabilidade emocional para adotar um cachorro. Eu gostaria que um psicólogo, um psiquiatra, alguém, um psicanalista, nos ajudasse e me conceituasse o que é estabilidade emocional. Ou um economista, ou o operador da administração me dissesse o que é uma estabilidade financeira. E também um sociólogo, um advogado, ou um juiz, determinasse o que é uma área pacificada. E nós vimos alguns casos que teve que ter polícia, como aquele caso que aconteceu no bairro São José, onde com uma matilha que demorou 2, 3 meses para ser tomadas as ações, para retirar, que atacou uma senhora que é muito querida na nossa comunidade, que quase matou aquela senhora. Então, o canil precisa ser um lar de passagem. O canil não pode, não deve ser um depósito de animais. Então fica aí, mais uma vez, as indagações, e nós queremos resposta. E vou repetir para ficar registrado aqui. Prefeito, vem conosco lá no canil, eu te desafio. Vamos caminhar, vamos lá olhar. Pega as galochas e vamos lá de supetão, e tu verás com os teus próprios olhos, e depois tu vai simplesmente fazer tua reflexão e tu vai dizer, tá feia a coisa. Obrigado, senhor presidente. Obrigado, vereador Juliano Balgarten, e convido o Partido Republicanos para que faça uso da tribuna. Abre mão. Convido o Partido Liberal para que faça uso da tribuna. Abre mão. Convido o Partido do Movimento Democrático Brasileiro, MDB, para que faça uso da tribuna. Passa, não está aí? Felizmente ela não está no plenário. Convido o Partido Progressista. Doutora Eleonora, só vai fazer uso da palavra? Boa noite, senhores vereadores, senhora vereadora, presidente da casa, imprensa, nossos colaboradores, o pessoal dos patriotas que aqui se encontra como sempre, né, o Valandro e, enfim, todo mundo que aqui está, né? Bem, agradeço o vereador Sensi e o Maioli por me cederem esse espaço. Quais são as minhas pautas? Bom, a primeira questão que eu vou falar é sobre a Marcha pelas Crianças do Brasil. Nós tivemos nesse fim de semana, no domingo, às 3 horas da tarde, mas a concentração iniciando às 2, a Marcha, então, pelas Crianças do Brasil. Evento de todas as cidades, do estado do Rio Grande do Sul, de fora, né? E abordou, as palestras que nós tivemos, abordaram a questão das ideologias de gênero nas escolas, a pedofilia, a vacinação, a questão do aborto, tudo isso foi abordado. Nós só não caminhamos porque estava começando a chover, então foi deixada para dia 1º de maio. Será então a marcha. As palestras nós já tivemos então, e foram muito boas. 2 coisas me chamaram a atenção. A primeira, enquanto eu estive lá, e eu estava lá às 2 da tarde, saí de lá às 5. Nessas 3 horas, eu observei uma coisa muito bonita.
as pessoas caminhando lá no parque. E muitas daquelas pessoas que caminhavam ouviram as palestras e foram se chegando, né? Então, havia pessoas de idade caminhando, havia famílias inteiras com as crianças andando de bicicleta, brincando, famílias caminhando com seus pets. Inclusive, eu vi um casal jogando xadrez, que eu achei fantástico. Isso é uma das coisas que eu acho que a gente tem que ver para que se perpetue, né? Então, os jogadores de xadrez. Isso me chamou muito a atenção. Todas as pessoas estavam contentes, e principalmente aquelas que eu falei, né? Estavam todas muito contentes com o Largo Carlos Fetter. Uma outra questão me chamou a atenção. Eu tenho ouvido, na semana que passou e no final de semana, eu muito ouvi sobre a questão o que seria a outra administração que não a nossa, a chapa que vai concorrer, ou queria concorrer, enfim. Muito eu ouvi que não havia demagogias, que não haveria politicagem, que no governo que seria meio que apartidário esse negócio todo. Eu ouvi tudo isso. Mas aí, um evento como a Marcha pelas Crianças do Brasil, e não havia nenhum vereador da oposição. Nenhum. Este evento, que realmente é apolítico, é apartidário, totalmente, este evento que está brigando e lutando, primeiro, pela vida das nossas crianças, desde a concepção, porque já é um indivíduo, que está brigando pela ideologia, pela educação, que está brigando para que as nossas crianças sejam crianças. Este evento não merece, então, que essas pessoas se solidarizem com a questão. A minha segunda pauta, e agora eu vou pedir para me devolver o celular. Desculpem que eu mandei o celular, mas eu estava esperando uma resposta do pessoal do Canil. Obrigada. Bem. Bem, antes então de começar a falar com números, sobre os números do Canil, eu tenho uma resposta aqui do Thiago Brambila sobre os descartes, então, do Canil. O descarte dos materiais contaminados é feito através da Unidade de Saúde do Cruzeiro, onde temos convênio para descarte de materiais contaminados. Essa é a resposta do Thiago Brambila. Depois, agora não, tá? Bem, agora vamos aos números. Então, castrações realizadas no ano de 2018
foram 366 castrações. No ano de 2023, que é um ano inteiro para comparar com o outro ano, foi 1.197 castrações. Denúncias averiguadas no ano de 2018, 85. No ano de 2023, 682 foram as denúncias averiguadas. Adoções. Vamos ano a ano. No ano de 2018, 29, 2019, 10, 2020, 28, 2021, 228, 2023, 211 e nesses 4 meses já foram 53. BO realizados. No ano de 2021, 47 contra 3 de 2024. Claro que são 4 meses, né? Relação de óbitos. Aqui nós temos uma grande discrepância. Em 2018 foram 11, e foi justamente aqueles 11 cães da época em que eles pegaram sinomose. 2019, 10, 2020, 28, 2021, 60, 2022, 63, 23, 72 e nós já temos uma cota de 28 nesses 4 meses. Então, aumentou bastante o número de óbitos. Contudo, nós vamos concordar que 190 cães contra 400, é óbvio que vai ter mais óbitos. E aqui eles estão considerando todos os cães que são removidos, né? E eles estão em péssimas condições e muitos deles chegam mortos ao canil. Então, aqui está toda essa conta, tá? Os recolhimentos, em 2020, 60 contra 306 de 2023. Bem, os números são os números, não mentem, né? Então, eu queria dizer o seguinte. Eu vou dar Uma parte é o vereador Roque Cervenini. Parte, vereadora Eleonora. Na verdade, depois eu vou passar um vídeo aqui, mas na verdade o secretário pode até dizer que tem convênio, mas não está sendo feito. Não está sendo feito porque nós encontramos o material onde é que estava. Estava dentro do container que vai para a Ecofar. Estava lá, nós filmamos, fotografamos, abrimos o saco, pedi luvas, abri o saco, eu mesmo fiz, abri e lá está todo o material dentro que vai para a Ecofar. Então, pode até ter o convênio, mas na prática não está funcionando. Então, o secretário precisa dar uma olhada e ver o que está acontecendo lá. Esse é o problema. Obrigado. Vai vistoriar isso também. Então, como eu estava dizendo, nós temos um quadro que é bastante grave no caso. São 400 cães, né? Por mais que a gente se preocupe com doações, com isso e aquilo, o acúmulo de cães que vai chegando ao canil faz com que esse número não diminua, né? E, infelizmente, as pessoas se preocupam muito, mas muito, né, em denunciar, não que eu vou dizer o que eu disse a semana passada. Eu não acho que está errado a denúncia. Eu acho que houve denúncia e os vereadores têm mais é que ir atrás, tá? Mas o que eu quero dizer é que nós temos que cuidar daquilo que nós podemos fazer. Eu dei o exemplo a outra vez daquilo que eu tinha feito. E eu acho que todos nós podemos dar a nossa contribuição para ajudar. Todos nós. Todos nós podemos fazer alguma coisa em prol daqueles cães.
adotar, ver o que estão precisando, porque mesmo que venha um aporte maior do que vinha de verbas, sempre vai precisar de alguma coisa. Sempre vai ter alguma coisa que vão estar precisando. Então, eu acho que é importante que todo mundo saiba que é importante ajudar. E, mais uma vez, quanto à marcha pelas crianças do Brasil, isso aí. Todas as crianças merecem nosso respeito. É isso aí mesmo. Então, nós temos que nos preocupar com isso, da concepção ao nascimento. A criança merece respeito, ela é um indivíduo. Seu coração bate antes, mas nós conseguimos ouvir o coração batendo a partir da 6ª semana. Nós dizemos que o coração já está ali, já está batendo. Né? Então, como eu disse, um feto de 3 meses, de 12 semanas, ele coça os olhos e chupa o dedo. E é esse indivíduo que querem matar. Obrigado. Obrigado, vereadora Eleonora Broilo. E convido o Partido Progressista PP para que faça uso da tribuna. Abre mão. Convido o Partido Democrático Trabalhista PDT para que faça uso da tribuna. Fará uso da tribuna o vereador Gilberto Amarante. Boa noite, vereadores, vereadoras. Boa noite aqui o pessoal que está nos assistindo de forma presencial. O Josi, o Valandro, o Diogo, os patriotas, a nossa imprensa, professora, Graxinha, todos os demais. Eu quero relembrar a situação dos animais lá no canil, que tem uma coisa que não fecha. Por exemplo, teve mês que teve a adoção de 360 cães. Quantos foram recolhidos, então, esse período? A gente tem que manter uma certa regularidade. Se no passado tinha 140, 200 na época, né, Josi? Se tivesse feito um trabalho de passagem, se manteria esses 200. Se tudo o que acontece na questão das mortes dos animais e tudo o que está acontecendo em volume, sim, é pelo fato de excesso de animais que tem lá. Entendo que nós temos que fazer políticas públicas de adoção dos animais, que eu acho que não está legal, baseado nos critérios que tem o processo de adoção, assim como também revisar os critérios de retirada dos animais das casas. Eu volto a dizer aqui, para todos, tem animais, doutora Eleonora, que são sondados, animais que são muito bem cuidados, animais que têm um carinho que muitas crianças mereciam ter. E são monitorados, porque ora as pessoas estão no fundo do escritório fazendo um trabalho e deixam esses animais lá na frente, inclusive para ficar pegando sol, olhando as pessoas passar, e lá pelas tantas, não sei, chega a pontos que às vezes são recolhidos. Então tem absurdos assim, muito intensos. Se tu não tiver um pátio fechado, por exemplo, no interior, não pode adotar um animal. Não pode. Teve um pessoal, 2 pessoas aqui do Farrapos, descendo ali na Júlio de Castilho, antiga Júlio de Castilho, eu pensei que tu conhece bem, tentaram adotar. Não, os critérios não deixaram ele adotar, porque ele não tinha um espaço lá de tela cercado. Então, veja bem, mesmo que esses cães muitas vezes fiquem na corrente, tenham sua casinha, e às vezes ele tem a corrente e tem um cordão no chão que eles circulam lá, às vezes 10 metros, 15 metros, eles têm a circulação justamente para eles se movimentarem no dia a dia, e aí vão na casinha, vão na sombra, e eles estão lá. E muitas vezes lá, na propriedade desses cidadãos, não são aceitos dessa forma. Claro que daí ali, como está a quantidade de animais, não é possível ter uma adequação para tantos. É muitos.
Agora, quais flexibilização que pode ser feito para que diminua a quantidade de animais? Porque tem 400 animais, mas por que tem 400 animais? Por que foi recolhido tanto? Será que a maioria desses animais era necessário? Eu digo que uma vez eu falei com a Arlene, sim, porque tinha um animal, que tinha lá uma pessoa que já tinha deixado morrer de fome um animal e tinha outro. Ela tomou providência naquela ocasião. Mas a gente sabe de muitas outras situações que não era necessário o mesmo critério. E aí tem, sim, aquele acúmulo de animais, cachorros muito dóceis, que eu vi lá, entrei, enfim, não precisa criar ou ter, tem lá a lei, que eu não sei como foi feita, enfim, eu sei que nós votamos nessa casa, tem uma lei que é rigorosamente, de certa forma, para retirar o animal dos proprietários. E claro, a gente fala aqui em 2 milhões para o custeio. Isso é um custo, isso anual. É esse ano que nós estamos andando, que é necessário. Talvez se tivesse a metade dos animais, esse gasto seria a metade. Eu acho que tem reformas que precisam ser feitas urgentes lá. A questão do esgoto a céu aberto, o esgoto que está lá dentro de um banheiro, isso tem que se fazer urgente, é uma coisa de todos nós, vereadores, trabalhar por isso. Que seja feito, eu acho que o trabalho está sendo feito por alguns vereadores. Tem que mudar o sistema e pronto. Isso não tem o que discutir, tem que mudar. A forma que está fazendo não está certo. Estamos com problema. Mas, digo que cabe sim ao Executivo Municipal fazer essas mudanças. Eu não tive lá nessa última vez com os vereadores Roque e Juliano, por questões particulares, mas eu acho que todos nós, é um papel de todos nós, assim como nós estamos em muitos lugares, cada vereador de repente fazendo sua pauta. Eu não estive nos Patriotas, não sou contra essa pauta, não entendo, não tenho formação ou opinião sobre esse fato, mas cada vereador vai fazer as suas pautas. Tenho uma esposa que é diretora de escola do município, já foi professor do município, do estado, da qual ela lida com criança, no dia a dia lida com criança, e eu acho que tem uma boa escola, é uma excelente escola do nosso município, assim como tantas outras pessoas têm as suas pautas. Eu tinha uma pauta para domingo. Então, cada um, eu quero perguntar quantos vereadores da situação tinha lá. Tinha a senhora, quantos mais tinha? Estava os 8? Imagino que não. Tinha os pautas, cada um tinha a sua pauta. Então, nem todos os vereadores estão fazendo a mesma coisa. E que bom, eu fui em vários eventos que nenhum vereador da oposição estava lá. Mas e daí? É a opção de cada um, né? É aquilo que cada um tem para fazer. Eu trabalho muito, represento comunidade, o meu trabalho é esse, é comunidade. E toda a cidade de Farroupilha, num geral. Muito obrigado. Obrigado, vereador Gilberto do Amarante. Está encerrado o espaço destinado ao grande expediente. Passamos ao espaço destinado ao pequeno expediente. A palavra está à disposição dos senhores vereadores. Com a palavra, o vereador Roque Cervenini. Senhor presidente, senhoras e senhores, pessoas aqui presentes, parabéns pela pauta de vocês de sábado. É isso aí, vamos se unir todos e sempre encontrar melhores saídas. Eu acho que ninguém é contra, todos nós sempre temos ideias boas e elas precisam ser respeitadas. Segunda questão, senhor presidente, eu gostaria, depois de Vossa Excelência, uma consideração do que é falta justificada de vereador. Porque é dito aqui, com falta justificada. Falta justificada é doença, atestado médico ou representação da Câmara. Fora disso é falta. Não existe justificada para falta. Quero ficar no tema aqui dos animais e dizer que
Nós fomos lá, doutora Eleonora, não foi pelo WhatsApp que a gente recebeu as informações, a gente esteve lá em loco. E aquilo que nós vimos lá é estarrecedor. E a senhora, como representante médica da saúde, sabe do quanto é importante a saúde das pessoas, principalmente, que lá estão, e lá não tem um ambiente salubre. Não tem um ambiente salubre lá. As pessoas que lá estão sujeitas a todo tipo de contaminação. Não tenha dúvidas disso. Pessoas que convivem com 400 cachorros, no meio de esgoto, fezes, urinas, resíduos de tratamentos de farmácia veterinária, almoçando, jantando, descansando, no meio desses animais, não pode estar em condições salubres lá. Então não dá para ter uma impressão pelo WhatsApp, tem que ir lá. Só indo lá para saber. Vou pedir aqui para o Rose passar um videozinho que nós fizemos lá, sobre essa situação do descarte dos materiais. Veja bem, ó, aqui nós vamos ver aqueles sacos ali, ó, são sacos cheios de resíduos, material de banheiro, material de farmácia veterinária, junto ali, ó. Olha o que tem, isso aí vai para onde? Para a Ecofar. Aquele balde que está ali, ó, é um balde de polietileno, de plástico, não tenho informação nessa área, não conheço. E dentro daqueles sacos pretos tem restos de tratamento de animais, blisters de comprimidos, resto de comprimidos, embalagens, frascos, aqueles frascos de vacina, tudo jogado ali. Não vimos seringas. O restante tudo tem ali. Tudo vai para a Ecofar. Se nós formos ver mais um vídeo que tem por aí também, a gente vai ver uma outra situação que nós vamos poder constatar. A gente viu que lá no local a situação é essa. Agora, olha aqui, ó. Ali estão as embalagens, ó. Elas foram abertas por mim, tá? Ali tá os sacos com fezes de animais, que são sacos de ração. Aqueles sacos mais que estavam à esquerda. E tudo isso é carregado pela Ecofar no mesmo caminhão, no mesmo container, né, doutora Eleonora? Assim, vou esperar então. Isso tudo, como é bom fazer demagogia, né? Isso tudo está lá. Tem 3 crimes no mínimo lá. Crime com as pessoas que lá trabalham, que estão almoçando, jantando, tomando café junto com os animais. Tem uma sala aqui, uma peça, que tem 1 palmo de esgoto, fezes, urina, fedor, mosca. As pessoas que lá estão são pessoas simples, pobres, e que não estão sendo enxergadas. Elas não são enxergadas. As pessoas da administração passam por elas como se elas não existissem. E elas almoçam e jantam e tomam café naquele ambiente. Porque elas têm 12 horas de trabalho. 12 horas. Se esse prefeito é um prefeito que cuida de pessoas, então me mostre um prefeito que não cuida. Naquele local, tiraram os animais porque eles estavam nos corredores, ou talvez porque tinha esgoto dentro das salas que os animais ficavam. Levaram uns sofás para lá, que é que nem aquelas pessoas que quando querem ajudar para uma campanha de agasalho, dão a sobra que não presta mais, sujo e imundo. Fizeram assim para aquelas pessoas. Levaram um sofá rasgado que recolheram de algum lugar e disseram, está aqui esse local para vocês ficarem. É isso que fizeram. Tem o crime com os animais, porque estão lá acorrentados numa corrente de 1 metro de distância, de comprimento, no meio do barro, da brita. E tem com o meio ambiente. Tem com o meio ambiente também. Porque está lá o esgoto a céu aberto, correndo inclusive no meio de um parreiral da fruta que dá nome à nossa maior festa, de um quivezal, do senhor Ângelo Lodge. Foi vereador desta casa. Um quivezal lindo. Está sendo invadido pelo esgoto. Então não me venha fazer discursinho porque eu recebi pelo WhatsApp. Nós fomos lá e vamos voltar novamente lá. Conhecer e ver aquela situação. E o prefeito, com todo o respeito, quando ele quiser fazer desafio, que é politicagem, vamos junto lá olhar também. Aí ficamos com a mesma impressão, certamente. Obrigado.
Obrigado, vereador Roque Cervenini. A palavra está à disposição dos senhores vereadores. Eu vou fazer isso. Com a palavra, o vereador Juliano Balgarten. Bom, vamos focar nesse tema aqui. E, na verdade, eu até fiquei assustado com as informações que vieram pelo WhatsApp da doutora Eleonora, vereador Roque, onde que nós tivemos um aumento de mais de 500% na morte dos cachorros lá do canil. Aquilo não é o canil, é o açougue, é um matadouro. Porque se aumentou e está morrendo, é que tem problema, né? Veja só, se aumentou o recurso, se aumentou o investimento, Eliane, e se aumentou as mortes, algum problema tem. Então está errado. O errado é o errado. Não tem meio errado ou meio certo. Está lá, é uma situação deplorável. Aquilo atenta à dignidade humana daquelas pessoas que estão lá para fazer suas refeições em meio a fezes dos animais, em meio a esgoto correndo. Pois é, mas não sensibilizo. Mas está tudo certo. Realmente, deve estar. Por isso que é importante sair da zona de conforto, sair da cadeira e ir até lá. Que lá o olho vai enxergar. Muitas vezes é difícil para a gente não acreditar no que a gente não quer acreditar. Mas é pior ficar fugindo contra a verdade, contra as necessidades. Então, a gente vai seguir debatendo esse assunto, porque o investimento foi grande. O valor que está sendo repassado soa como desperdício de dinheiro público. Se lá, Amarante, tem mais de 400 animais, esse recurso que está indo, se tivesse no mínimo 30%, 40% da adoção, poderia estar sendo construído mais infraestrutura, fazendo mais campanhas de doações, mais políticas públicas. Mas o que está acontecendo? Nada, nada. E como nós dissemos, pouco ou quase nada evoluiu. E está lá. Fica o convite, nós podemos fazer uma outra turnê para ir lá. Próxima vez, né, Eliane, que tem um trabalho muito bonito, há anos, histórico na cidade, ela, Carla Todeschini, lá atrás ainda com a Arca, depois veio a ONG dos Peludos, que é um trabalho raiz aqui na cidade, pioneiros na causa. Eu quero pedir para quem tem uma sensibilidade, vamos lá e olhem, tem cachorro que dá para escolher de tudo que é gosto. Tem no mínimo 5, 6 pitbulls, tem sem raça definida, tem misturado, tem daqui... E tem mais cemitérios de cachorro lá. É só pegar uma retroescavadeira e ir. Está lá. Está lá. Agora parece que apareceu até um freezer para congelar os animais e depois levar eles para o convênio para fazer. Mas se sabia, por que não estava sendo feito antes? Porque nós fomos lá e nós denunciamos. E nós vamos de novo, nós vamos continuar. Porque o que está posto lá é obrigação do vereador. De acordo com a Constituição, de acordo com as prerrogativas dos vereadores, quando o vereador recebe uma denúncia, ele não pode ser omisso, ele está prevaricando nas suas funções, e nós vamos continuar indo lá inúmeras vezes, porque é uma pauta recorrente que as pessoas têm nos procurado. E pensem vocês, esgoto correndo ao céu aberto, crime ambiental, descarte tudo misturado, mais um crime. Os animais daquela forma, mais um crime. Está praticamente ilegalizado o canibalismo entre os próprios cachorros lá, de tantos que tem. Claro que morre, não tem nem espaço para se mexer. Eu disse, é quase um campo de extermínio os cachorros lá. É assustador o negócio e quem não acredita que venha junto conosco. E se eu estiver falando uma vírgula a mais do que é a realidade, eu venho aqui e digo, olha, eu errei. Mas eu não vou voltar atrás porque eu não estou errado, eu estou muito certo. Porque eu vi, e eu lamento de ter que atestar. Quando eu vi a notícia na imprensa, eu disse, opa, melhorou as coisas. Chegamos lá, muito pelo contrário. Então a gente vai continuar cobrando, porque tanto se criticava antes e agora pouco se faz. E não importa os números que se apresentam, eu quero resposta para o canil. Eu não quero saber, eu quero resposta. Todos os animais lá no canil estão castrados? Não. Todos os animais lá estão vermifugados? Não. Todos eles estão com um processo de esterilização correspondente à questão de controle de zoonose e saúde pública? Óbvio que não. Então pode trazer número, pode trazer parábola, pode trazer frase, pode trazer tudo, não vai mudar. Não adianta tentar mudar o foco, porque o foco está lá e está lá o problema.
Enquanto não resolver o problema, nós vamos continuar a repetir toda segunda, toda terça e assim sucessivamente. Ou se toma uma medida, ou se assume a cumplicidade dos fatos. Eu não sou cúmplice, eu estou denunciando mais uma vez. Obrigado. Obrigado, vereador Juliano Baumgarten. A palavra está à disposição dos senhores vereadores. Com a palavra, o vereador Jorge Sensi, na tribuna. Senhor presidente, colegas vereadores, quero saudar todos que aqui nos acompanham, TV Serra, e quem nos acompanha através também da TV. Na verdade, o tema que predomina é canil municipal, mas eu não vou me deter a ele unicamente, até porque, colegas vereadores, a administração municipal, ela recebeu uma orientação do Ministério Público e certamente irá cumprir com as determinações que ali constam. Então, nós sabemos que ainda falta alguma questão para ser tomada, alguma ação, então, para resolver definitivamente a situação, mas também me somo à cobrança, mas eu tenho certeza que a administração municipal vai atender a demanda e a reivindicação e as orientações do Ministério Público. Outra situação, eu quero aqui também parabenizar quem esteve presente ontem, no Largo Carlos Fetter. É um tema muito importante, muito sensível, né? Sabemos que quando a senadora Damares Alves levantou o assunto, ela foi chicoteada, né? O tema crianças, tráfico de crianças, abusos. E hoje o que se percebe é realmente a comprovação que isso é cultural, é uma ação diária que acontece na ilha de Marajó e os arredores do Pará. Então, a gente quer sim se somar a esse movimento, né? Sabemos que é no extremo do nosso país, mas eu acho que unindo forças, né? E que os nossos representantes federais, o governo federal, tende e deva tomar providências para solucionar a situação. Aqui, senhor presidente, colegas vereadores, quero também trazer uma ação e uma participação, eu sei que alguns colegas também estiveram presentes, no lançamento do livro, né, Farroupilha em Memórias e Viva Voz. Então, do radialista, comunicador, seu Cisínio Portolã, eu acho que, sem dúvida nenhuma, ficará para a história, né, até o formato, um formato bastante moderno, mas também ouvindo a voz das pessoas que ali estão narrando e trazendo informações, sem dúvida nenhuma, ficará para outras gerações, para a história do município e também para o conhecimento, né, de todos nós, de quem quer buscar o conhecimento, quais foram os movimentos que foram realizados. Então, sem dúvida nenhuma, eu acho que nós devemos parabenizar ao seu Cisínio Portolã, a sua família também pela construção, pela montagem de todos os textos e todas as entrevistas que ali estão disponíveis. Então, parabéns e, sem dúvida nenhuma, é um acréscimo, é a história de Farroupilha sendo contada. Então, só trazendo essa questão. Também, né, não posso deixar de citar algumas ações, né, que nós participamos, então, de alguns movimentos em algumas comunidades. Não vou citá-las porque foram várias entre sábado, domingo, né, e hoje também, pela manhã, mas o que eu quero dizer, estamos presentes na comunidade, estamos ouvindo a população e estamos intermediando as demandas. Então, muito obrigado pela atenção de todos. Obrigado, vereador Jorge Sensi, e a palavra está à disposição dos senhores vereadores. Com a palavra, o vereador Gilberto Amarante. Quero aqui ser solidário também com a passagem do pai do PC, os sentimentos. Também
falar do livro do seu Cecílio Portolan, que eu ouvi alguma coisa, eu não estive lá também por questões particulares. Quero dizer que todo o trabalho no município é importante. Temos aí buscando recursos para o hospital, para outros setores do município também. E todo o trabalho é importante. De repente, antes eu falei de forma equivocada que eu não sabia do manifesto de vocês, da causa de vocês. Não, eu sabia sim. Da nossa causa, de todas as causas, tá? E quando eu falei aqui na questão política, eu falei muito mais porque a doutora Leonora nos apontou que nós não estávamos lá. Então, eu não tive em evento nenhum nesse final de semana por questões particulares de saúde. Quero dizer que somos solidários a todo o manifesto. Acho que isso é a democracia, isso é o ato democrático de todo político que vós representa. Muito obrigado. Obrigado, vereador Gilberto Amarante. E a palavra está à disposição dos senhores vereadores. Espaço de liderança, o vereador Gilberto Amarante. Doutora Leonora, com todo o respeito que eu tenho à senhora, mas eu não sei por que a senhora faz esse gesto de cinismo quando nós estamos falando. A senhora não é mais do que nós, doutora. Eu sempre elogiei a senhora porque a senhora foi a médica dos meus filhos. Sempre. E a senhora tem essa forma de se colocar contra nós, aqui de oposição, ou de situação que muitas vezes a gente está junto em alguns eventos, em poucos, né? Porque geralmente eu não vejo a senhora em eventos. O Jorge Sense sempre está, o PC a gente se encontra, tantos, né? O próprio Maurício, mas eu não vejo a senhora em eventos. Então, eu não sei o porquê, a forma que a senhora se comporta quando nós falamos aqui. Eu, com todo o respeito que eu tenho à senhora. Muito obrigado, presidente. Obrigado, vereador Gilberto Amarante. A palavra está à disposição dos senhores vereadores. Com a palavra, o vereador Sandro Trevisan. Obrigado, presidente, senhores vereadores, senhoras vereadoras. Parabenizar pelo trabalho mesmo. Eu também, não foi uma questão de saúde, mas eu tive que fazer algo ontem, tá? Não é uma justificativa, e sim uma explanação sobre o que aconteceu. Então, parabéns pelo trabalho. E vou dizer o seguinte, que eu acho que esse é um trabalho que a gente tem do cotidiano, todos os dias. Eu estou em sala de aula. Eu estou o tempo inteiro, não com crianças, mas adolescentes. Muitos deles são adolescentes. E eu acho que, então, assim, o papel que tem um professor é muito importante. Porque muitas vezes um adolescente, uma criança, e eu canso de ouvir isso, ali na frente, alguns anos depois, eles chegam para ti, professor, eu lembro que tu falou aquela vez, eu nunca mais esqueci. E muitas vezes a gente fica falando, e parece que não ouvem, mas no final, a gente é ouvido sim. E um dia, alguém que estava falando uma palestra disse, professor, eu vi que tu te dá bem com os teus alunos, e que bacana isso. E não desista nunca, porque às vezes a gente fala para 10, para 15, para 20, para 30 e ninguém presta atenção. Mas se naquele momento um deles prestar atenção em uma coisa que tu falou, isso pode fazer uma diferença absurda ali na frente. Então, eu acho que o trabalho de vocês, as ideias de vocês combinam num momento desses, onde a população se une para fazer uma passeata, fazer um movimento. E eu tenho comigo que o meu movimento, o meu trabalho é diário, é constante. Toda hora que eu estiver lá dentro, eu vou estar... Hoje mesmo eu estava dando mijada ao terceiro ano, mas sabe aquela construtiva, do tipo, galera, por favor, a gente precisa de um mundo melhor, a gente precisa de pessoas melhores, a gente precisa entender que a gente está aqui de passagem, e se a gente não fizer o que é legal, se tu não fizer algo que conforta o outro, que trata bem e que respeita o outro, não sei por que a gente está aqui. Para ganhar dinheiro, acumular dinheiro e depois morrer? Aqui está uma pessoa que eu respeito imensamente e que um dia me disse uma coisa, Tadeu, meu filho, quando que a gente passa a nossa vida inteira vendo pessoas querendo se desculpar com aqueles que já foram, mas agora não podem mais, Tadeu me disse isso. Eles estão aí, se foram,
Não adianta fazer mais nada. Não adianta chorar, pedir perdão, dizer que está arrependido porque já se foram. Então essas coisas, pessoal, é do dia a dia. Eu acho que a gente precisa continuar fazendo isso dia a dia. De repente falando com uma criança, falando com um adolescente, falando e continuando. E se a gente não se manifestar e a gente não tornar o nosso mundo melhor, se a gente conseguir, de certa forma, tornar o nosso mundo melhor, a gente está tornando melhor para nós mesmos. Parece até egocêntrico isso. Mas eu acredito que a gentileza gera a gentileza. Eu acredito que o respeito com o próximo gera para ti um respeito para contigo. Ah, estou aqui inventando historinha. Não, eu acredito de coração, eu acredito mesmo. Eu acredito que educar, falar para o próximo, falar para as crianças, tentar dar umas ideias positivas para eles. Ou alguém acredita que eu quis ser professor porque eu acreditaria que com a minha profissão eu ficaria rico. Bom, daí seria um pouco de... Tudo bem, que não é algo que a gente... Não é uma profissão que faz te deixar passar fome, mas ficar rico muito distante de ficar rico. Cara, o professor tem esse intuito. Ele tem a ideia de que, cara, eu quero passar uma mensagem legal. Eu quero que isso fique melhor. Eu quero que o meu filho aí na frente, ele tenha consideração pelas pessoas, ele respeite as pessoas, ele seja uma pessoa que vai fazer esse mundo melhor. Então, parabéns. Eu realmente não pude, passei rápido pela frente, não pude porque eu tinha uma coisa que eu tinha que fazer e ninguém mais poderia fazer por mim, e daí acabei fazendo. Então, parabéns pela luta. Eu acho que a luta é de todos. Essas crianças são o futuro do nosso país, e se a gente não trabalhar e pensar neles, e aí na frente, né, Tadeu? São eles que vão estar cuidando de nós. Então, tudo que a gente plantar no coraçãozinho dele, todas as ideias que ele terão, tudo que eles pensar, aí na frente eles vão estar passando para nós, né, Tadeu? Se nós não cuidar bem deles, eles não vão cuidar bem de nós. De novo, parece de novo egoísmo, mas é o que se tem que fazer, eu acho. Obrigado, senhor presidente. Obrigado, vereador Sandro Trevisan. A palavra está à disposição dos senhores vereadores. Com a palavra, o vereador Tadeu Salib dos Santos. Senhor presidente, senhoras vereadoras, colegas vereadores, público que está presente até o final desta sessão nos acompanhando, sempre há um motivo para refletirmos, principalmente quando falamos, porque a palavra, quando dita, ela tem os seus efeitos e ela deixa significados. As nossas atitudes, muitas vezes, não são palavras, mas são ações. Há poucos dias, quando nós discutimos aqui a respeito de um ser inquestionável chamado de cachorro ou cachorra, ou cachorrinho ou cadelinha, eu fui citado que uma está fazendo parte da minha turma, que já eram de 9. Eu quero dizer aos senhores que ela está se recuperando e está muito bem, graças a Deus, porque ela precisava
de uma castração. Ela precisava de cuidados. Ela está castrada, está sendo bem cuidada, e eu acho que tem algumas coisas que eu não recolhi ela por ser mais uma lá em casa. Ela teve o tratamento que ela precisava ter. Porque se eu não a castrasse, eu acho que ela pagaria um preço muito alto por não pensar como nós pensamos. Por que eu estou dizendo isto? Porque não é me justificando e nem me colocando para também análise dos senhores com relação às minhas atitudes. Eu tenho lá em casa mais de 10 bichinhos. Tenho apenas um que ainda não está castrado devido aos cuidados que a gente tinha que ter pela idade deles. Mas eu quero dizer de que lá em casa, olha, eu tenho um animalzinho que faz mais de uma década e está lá. E eu nunca precisei ser apontado porque nós temos horários. Temos horários para soltar eles, para eles dar uma corridinha e voltarem. Isso depende do horário, porque trânsito, segurança para eles e segurança também para as pessoas. Eu queria dizer de que nos leva a pensar para concluir, senhor vereador, de uma forma. Ou o senhor pode pedir o seu tempo de liderança? Posso? Tempo de liderança, então. Tempo de liderança. Eu quero dizer aos senhores, não resolvemos o problema dos animais, mas resolvemos os problemas dos nossos animais. Casa de ferreiro, espeto de pau, não quero ter este exemplo. Eu quero, sim, deixar uma geração que pegue no animalzinho a sensibilidade que só encontramos lá. Temos que defendê-los? Temos. Mas quero dizer aos senhores que, não defendendo pessoas, mas defendendo a causa, que é os animais. Pessoas defendem-se, eles não podem. Então, se nós não dermos o exemplo, de que adianta, ou do que adianta o discurso, se a gente vê diariamente. Olha, eu estava em frente a uma padaria hoje de tarde e me chamou a atenção
vinha o senhor e 2 cachorros, propriedade dele, porque ele entrou, comprou ali um sanduíche, voltou, mas dividiu com os 2. Eles são de uma cor caramelo e um outro preto. E ele está sempre aí pela cidade arrecadando as moedinhas, né? E eu quero dizer de que este exemplo, para mim, hoje me deixou com água nos olhos. Não por ele ter dado, dividido com os cachorrinhos, o alimento, mas sim por ele ter tido a sensibilidade de pensar: se eu como, eles também podem comer. Então, diante de algumas situações, por que eu não rebato algumas falas e teria até formas de debater? Porque eu acho que se eu não consigo na ação, talvez eu consiga sensibilizar através daqueles que fazem parte da minha família. Todos têm o seu nome, têm a sua dignidade e nós, acima de tudo, temos o respeito por aqueles seres de 4 patinhas e que são parte da nossa família. Então, se alguém tiver alguma ideia e que possa se somar a nós, que nós tenhamos a felicidade completada por os seres que são inigualáveis e serão sempre por nós motivo para a nossa alegria e o nosso prazer, os 4 patinhas. Obrigado, senhor presidente. Muito obrigado, vereador Tadeu Salib dos Santos. E a palavra está com a vereadora Eleonora Broilo. Bom, eu já citei todos no protocolo, então não vou perder tempo com isso. Na realidade, eu só não citei o Gelsi. Bem, vereador Amarante, eu posso usar o seu nome, porque o senhor usou o meu. Então, eu posso usar o seu nome. E se o senhor está falando de respeito, então olhe para mim enquanto eu estou falando com o senhor. Obrigada. Em primeiro, eu não lhe dei permissão para o senhor falar. Bem, eu não tenho que me explicar absolutamente se eu fui até a plateia ou se eu não fui. Vamos permitir que a doutora conclua a sua fala, por favor? Obrigado, presidente. Muito obrigado. Não é a primeira vez que o senhor faz isso, depois o senhor vem me pedir desculpa. Não é a primeira vez. O senhor já fez isso várias vezes e eu sempre lhe desculpo. Não peça desculpa essa vez, porque não vai haver. Ofendi, doutora, por favor. Claro que me ofendeu. E eu não lhe dou o direito de falar. Vereador. Eu estou falando. Vereadora Amarante, vamos permitir que ela conclua a sua fala. Vereadora, a sua fala. Então, o vereador Amarante tem um sério problema com mania de perseguição. Ele sempre acha que eu estou debochando dele, que eu estou fazendo isso, Mas, meu Deus, vereador Amarante, tenha um pouco mais de segurança na sua vida.
Eu não vou... Doutora, a senhora não me conhece, por favor, presidente, eu peço também que pare com isso. Questão de ordem, senhor presidente, isso não é um bate-boca. Exatamente. Vereadora, por favor, vereadora Amarante, vamos aguardar a fala. Quer me dar falta? Eu só vou pedir que a gente, assim, ó, senhores vereadores, vamos cuidar na pessoalização das nossas falas. Eu fiz a fala que eu fiz antes. Vamos cuidar, o senhor também pessoalizou, assim como a doutora está pessoalizando, então vamos cuidar nessas falas para que a gente não venha se ofender aqui nesse plenário, onde que as pessoas estão aqui nos assistindo e o exemplo parte de nós. Então, por favor, vereadora, a senhora prossiga com a sua fala, vereador, o senhor permaneça também na mesa, é importante a sua presença, permanecer aqui conosco. Presidente, o senhor me perdoe as pessoas da plateia, mas eu apenas pessoalizei porque eu fui pessoalizada. Senão eu não teria dito nada disso, tá? Nada. E assim como todos têm o direito de levantar e de ir até a plateia, eu também o tenho. Todo mundo tem direito de fazer isso, eu também tenho. É só comigo que reclamo. Então, eu gostaria que as coisas não fossem pessoalizadas, tá? Nem pelo vereador Amarante, nem pelo vereador Roque, eu gostaria muito que as coisas não fossem pessoalizadas. Eu vou pedir que isso não aconteça mais, tá? Bem, eu ainda tenho 1 minuto, então eu gostaria de dizer o seguinte. Vereador Tadeu, parabéns, o senhor falou muito bem sobre os amigos de 4 patas. Quanto ao fato de que se eu compareço ou não a eventos, bom, em primeiro lugar, eu gostaria de dizer que eu encontro o vereador Sense seguido nos eventos. Em segundo lugar, eu gostaria de dizer que o senhor não tem nada a ver com isso. Então, eu estou encerrando, né, parabenizando mais uma vez os patriotas. Obrigado. Obrigado, vereadora Eleonora Broilo, e a palavra está à disposição dos senhores vereadores. Com a palavra, vereador Roque Cervenini. Olha lá, aquilo lá não é cinismo? Por favor. Senhores, vou pedir novamente que a gente mantenha a ordem e vamos ouvir a fala do nobre vereador Roque Cervenini. Senhor presidente, senhores vereadores, nós estivemos participando de diversos eventos no final de semana. Um deles foi na comunidade de Linheli, a outra estive na comunidade de Caravaggio também, e a gente percebeu a situação das estradas do interior quanto à questão da limpeza, da roçada. O interior passa por uma situação extremamente complicada por conta da falta de manutenção das suas estradas, e manutenção que se fala é drenagem, patrulhamento, roçada, algo que está muito distante do que se possa falar de justiça com o tributo que esses agricultores pagam. A gente percebe a cada vez que conversa com o agricultor a não presença do serviço público nesses locais. É impressionante, é impressionante. A gente não tem visto uma ação que consiga ser eficaz. Agora, terceirizaram o patrulhamento. Então tem lá um operador de patrola que não conhece as estradas, não sabe aonde está a mangueira de água, não sabe onde é que tem uma drenagem, não sabe aonde tem um desaguador, não conhece as propriedades rurais. E os serviços ficam muito a desejar. Não ouvem as comunidades. Uma senhora me procurou na Linheli, que diz que conversou com o operador de patrola, porque tradicionalmente o que o agricultor faz? Tem a pessoa lá patrolando, ele chama lá o patroleiro, pede para parar para explicar algumas coisas que não pode acontecer aí, né, Maurício? Tu conhece bem isso aí.
E o cara disse, olha, isso não é comigo, eu sou terceirizado, ele tem que falar com o secretário, ou tem que falar com o prefeito. Então, os agricultores estão passando por mais esse problema. É um problema sério e que a gente traz para essa casa há muito tempo. As comunidades rurais têm tido essa dificuldade. Então, isso que nós falamos aí do canil é importante também, porque está onde localizado o canil? Numa comunidade rural, no interior. Recentemente, nessa casa, nós fizemos um grande debate, porque queriam transformar o interior em bairros, com uma leve intenção futura. Para que transformar o interior em bairros? Teve uma comunidade que diz o seguinte, mais de 100 anos que tem esse nome, ia ser bairro aquela localidade. Com qual intenção? Ainda se procura descobrir qual é a intenção. Então, esses temas são importantes para casa, né? Eu quero novamente dizer aos patriotas, parabéns pela atividade de vocês. Agora, tem vereador que usa isso aí com uma bengalinha para poder ter alguma coisa para falar aqui na Câmara, porque não tem nada, é vazio, não tem conteúdo, não tem nada. Infelizmente, tem vereadores que se apoiam em alguns movimentos para mostrar discurso na casa, porque não tem conteúdo. Tá? Ir lá numa comunidade rural, visitar uma comunidade, visitar uma situação existente em loco, não faz. Então, é a bengalinha para se escorar em alguma coisa para ter discurso. Assuntos importantes nessa casa sempre devem ser tratados e debatidos. Evitar sempre a demagogia, né? Pegar temas para fazer demagogia em cima de alguma desgraça. Isso é coisa que não se pode fazer e não se pode admitir. Quero aqui, Valmor, expressar os meus sentimentos contigo, tá? Pela perda do teu pai. Força, né? Eu sei o que é isso. Tenha força, coragem, firme, tem nosso apoio aqui. E por fim, pedir ao presidente então as explicações que eu falei sobre as faltas, se ele puder nos explicar no decorrer da sessão. Obrigado. Obrigado, vereador Roque Cervelini. A palavra está à disposição dos senhores vereadores. Com a palavra, vereador PC. Obrigado, presidente. Senhores vereadores, vereadoras, pessoal que está na casa, o pessoal da imprensa, os visitantes, os patriotas, que isso é muito bom. Isso é uma causa muito justa e muito nobre para nossas crianças. Então, de parabéns. Eu até nem ia falar hoje, não tá muito legal o clima, né? Mas é assim, ó. Já que o vereador Roque entrou na pauta dos interior, Roque, eu quero te dizer assim que eu conheço bastante o interior, eu estive também nas comunidades e vou sempre nas comunidades. Eu estive lá quase 2 anos à frente da secretaria e olha, o que a gente viveu lá foi momentos de terror, sabe? Com a chuva que não parava, não dava trégua, desmoronando a estrada. Essa que o senhor citou aqui do Caravaggio, realmente é uma estrada que ela foi toda reconstruída, porque a chuva levou toda ela embora. Naquela época deu a cachovarada. Ela não tinha passagem para lado nenhum, ela ficou interditada. Nós ficamos ali 1 mês e pouco com todas as máquinas para fazer outra estrada. Para tu ter uma noção das coisas, teve pé de pêssego que se mudaram da onde estavam e vieram parar no meio da rua. De tão intensa que foi a chuva e tão o desmoronamento ácido que foi lá. Então, assim, a gente fez o que a gente podia. Eu não consigo concordar contigo, meu amigo, que esteja tão ruim assim as estradas. Porque eu vou para o interior. Hoje, amanhã eu andava. Hoje, amanhã eu corri bastante no interior. E não vejo esse tipo de reclamação. Claro, tem uns pontos lá, assim, que tem uns esgotos, escoador, que nem o senhor falou, mas no meu ponto de vista, pela situação que a gente passou e que já vem lá, decorrendo das vossas eleições lá também, que já vem, que não tem, é muita estrada para patrolar, não é assim. Está muito bom. Está muito bom as estradas. Eu fui aqui em São Roque, aí falei com o ONCE, falei com um monte de gente aí, e o pessoal está... Infelizmente, eles já não têm o que fazer, eles entendem que o tempo não é propício para tu manter uma estrada. O pessoal mora no interior, eles sabem que qualquer chuva que dá vai causar problema na rua deles. E isso a gente procura alertar eles. Eu sempre fui um cara que eu converso com todo mundo.
chego, converso com o colono, converso com o agricultor, falo, explico, ó, tal dia nós estamos aí, se eu puder, eu não vou, se eu não, eu dava um respaldo para eles, ó, não vou poder ir agora, mas sempre fui bem tratado e sou bem tratado por essa minha coerência que eu tive com eles. Então, só para deixar registrado, vereador, eu respeito muito a sua opinião, tenho um grande amigo, sou muito amigo, mas eu não me obrigo a concordar com essa fala sua que as estradas do interior estão passando por essa dificuldade, porque daí seria muito mais gente ligando, muito mais gente, e não é isso que está acontecendo. Então, era só isso aí que eu queria falar. Muito obrigado. Obrigado, presidente. Obrigado, vereador PC. E a palavra está à disposição dos senhores vereadores. Está encerrado o espaço do pequeno expediente. Espaço do presidente por até 5 minutos. Então, senhores, só quero reforçar aqui o pedido a vossas excelências. Eu sei que em alguns temas os debates se tornam acalorados, mas quero novamente pedir aos senhores e senhoras que a gente possa cuidar na pessoalização das nossas falas, para que a gente possa conduzir o bom debate, permanecer no campo das ideias, que eu acredito que é muito salutar. Também, quanto ao questionamento do nobre vereador Roque Cervenini, o artigo 82, vereador Roque, no parágrafo 4º, no inciso 2, está falando claramente que a justificativa por ausência do vereador é por atestado médico. Então, quando eu falo aqui nesta casa que é justificado é porque o vereador entrou em contato comigo, justificou. O procedimento administrativo, ele vai ter que trazer e apresentar o atestado médico. Se não apresentar, será constatada a ausência do vereador e também o seu benefício será, o seu salário, enfim, como queiram, será descontado, assim como para o vereador que se ausentou no dia de hoje ou para os demais vereadores. Seguimos aqui a imparcialidade do regimento que nós precisamos seguir. Muito obrigado. Encaminhamento de proposições às comissões de Constituição, Justiça e Redação, Infraestrutura, Desenvolvimento e Bem-Estar Social, os projetos de lei do Executivo, número 06, 07, 09, 10, 11, 12, 2024 e do Legislativo 07, 2024. Nada mais a ser tratado nessa noite. Declaro encerrados os trabalhos desta sessão ordinária. Obrigado e uma boa noite a todos. A Câmara de Vereadores é a sede do Poder Legislativo Municipal. Os vereadores representam o cidadão na busca de melhorias para a cidade. O trabalho deles é discutir e votar importantes projetos para a Farroupilha. Além de atender a população e fiscalizar a administração municipal. As sessões da Câmara acontecem às segundas e terças às 18 horas. Todos podem acompanhar, não precisa convite nem traje especial. Câmara de Vereadores de Farroupilha, compromisso com a comunidade.